Olá, eu sou o Kaique Neves e eu vou falar sobre séries de Fourier e aplicações analíticas. Eu, Kaique Neves e Paulo Vitor somos os responsáveis pelo trabalho, somos alunos de Engenharia Mecânica no Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus de Paracambi. Pois bem, vamos começar mostrando de onde vem o nome dado ao tema de hoje. Iremos falar sobre quem foi Joseph Fourier, um matemático nascido na França no ano de 1768, e desde criança Joseph sempre foi um prodígio em matemática. Porém, ele não era decidido a seguir essa carreira. Sua opinião ficava dividida entre ser padre ou ser professor de matemática, e no fim, como já imaginávamos, ele se tornou matemático apesar de ser religioso. Mas antes de entrarmos propriamente na teoria, é de suma importância mencionar a Revolução Francesa. Por incrível que pareça, Joseph Fourier foi um homem que viveu intensamente com diversas experiências marcantes. Durante a Revolução da França, a França passou por vários períodos, a monarquia, a república e o diretório. Inclusive, vale destacar que, durante a época da república, Fourier foi preso várias vezes. Para a gente lembrar o que é essa época da república, é aquela época onde tinham pena por guilhotina, então tipo, ele viveu perigosamente mesmo. Mas falando especificamente sobre o diretório, que consistia em 5 diretores comandando o país, a França passava por uma difícil crise econômica. Com isso, os diretores decidiram que deviam atacar a sua grande rival econômica na época, no caso a Inglaterra, e para isso chamaram Napoleão Bonaparte para liderar a ofensiva. Napoleão, por ser mais habituado aos conflitos, afirmou que atacar a Inglaterra diretamente era muito complicado por ser um país forte. Em vez disso, ele decidiu atacar uma grande parceira econômica dos ingleses, a Índia. E como o comércio entre as duas nações era feito por meio de navios que passavam pelo mar Mediterrâneo, Napoleão percebeu que o Egito era a posição estratégica perfeita para colocar o plano em ação, e assim partiu para o ataque. Aí você está se perguntando por que isso é importante para a matemática? É que Napoleão não levou apenas militares, ele levou também estudiosos. E adivinhe quem era um deles? Isso mesmo, Joseph Fourier. Ele ficou responsável pela parte arqueológica da região, ou seja, aquelas relíquias egípcias expostas hoje no Museu de Louvre têm ligação direta com Fourier, que estava presente na obtenção de diversos desses artefatos. Pois bem, muito tempo se passou, a Revolução Francesa acabou e deu lugar ao consulado, onde Napoleão era o cônsul mais importante. Como Napoleão e Fourier mantinham uma boa relação, Joseph Fourier chegou a ser nomeado prefeito com a ajuda de Bonaparte. Então, por fim, somente em 1807, Fourier publicou seu primeiro trabalho sobre propagação de calor, mas foi finalmente em 1822 que ele lançou sua obra mais importante sobre o tema, que é esta que está representada no slide, que é a capa da pesquisa. E é exatamente aqui que a gente queria chegar, pois é este trabalho que marca o início das séries de Fourier e da nossa modelagem matemática, e ele foi muito importante porque ele impactou tanto a física, a matemática e até a engenharia. Agora vamos entrar na parte matemática. É importante apresentar a equação geral das séries de Fourier. Nela, os termos A0, AN e BN são os coeficientes de Fourier, que iremos nos aprofundar logo a mais. O termo ômega zero, que é esse W0 aí, igual a 2π sobre t, representa a frequência angular. Vale ressaltar que muitas vezes você encontrará essa equação sem o símbolo de ômega zero, exibindo o termo de 2π sobre t diretamente no lugar. Isso é interessante porque deixa claro que a série de Fourier depende diretamente de funções periódicas, representadas pelo período t, e também das relações de ortogonalidade. Mas agora abordando primeiramente as funções periódicas, é fundamental entendê-las para assimilarmos o comportamento da equação e do ômega zero. Aqui no slide temos o gráfico e os conceitos básicos envolvidos. A equação matemática define que, para uma função ser periódica, ela deve se repetir fielmente a cada intervalo mínimo de t, também conhecido como período fundamental. Sabendo disso, fica mais fácil analisar o gráfico ao lado. O período t é o intervalo exato em que a função faz a sua curva completa antes de começar a se repetir infinitamente. Alguns exemplos clássicos de funções periódicas que utilizamos na engenharia são as funções de seno e cosseno, que possuem um intervalo de repetição padrão igual a 2π. E agora passando para as relações de ortogonalidade, o conceito básico determina que o produto interno de duas funções harmônicas diferentes, ao longo de um período completo, deve ser nulo, ou seja, igual a zero. Essas relações são extremamente importantes para os coeficientes Fourier, pois é através dessa propriedade de anulação que conseguimos isolar e calcular cada componente de série de forma individual e analítica. Basicamente, vocês podem ver que aqui no nosso slide, temos ali o conceito, que é a multiplicação entre duas funções, igual a zero. Embaixo ali, no quadro verde, nós temos os conceitos e na direita nós temos algumas identidades de quando M é diferente de N. Quando M é diferente de N,
o resultado vai ser igual a zero. E é com esses conhecimentos que nós vamos aprender mais sobre os coeficientes de Euler-Fourier, ou coeficiente de Fourier. Como mencionei anteriormente, é a partir da ortogonalidade que surgem as fórmulas clássicas de Euler-Fourier ou Fourier. Para obter os termos A0, AN e BN, basicamente nós projetamos a função original sobre uma base geométrica de senos e cossenos através dessas três integrais definidas no intervalo do período. O processo consiste em calcular a integral definida nesse intervalo e multiplicá-la por 2 sobre t. Basicamente, lembrando que para os termos AN e BN, devemos acrescentar a multiplicação por cosseno e seno, respectivamente, que é o que nós temos aqui no nosso slide. O A0 sendo o menor assim, e o AN tendo que multiplicar por cosseno e o BN por seno. É bem direto, é bem rápido mesmo, não tem nenhum monstro assim para entender, não é algo bem simples. E aprofundando mais na pesquisa, nós deparamos com o teorema de convergência. Antes de analisarmos os gráficos práticos de extrema importância, entender o que diz esse teorema, que é baseado nas condições de Dirichlet. Não sei se minha pronúncia está certa, provavelmente não está, mas é um nome muito difícil e eu não sei falar. Porém, vamos continuar. Ele nos garante que a série converge perfeitamente em cima do valor da função, nos pontos onde ela é contínua. Porém, onde houver uma quebra abrupta, no caso uma descontinuidade, a série de Fourier convergirá exatamente para o ponto médio do salto. Isso fica bem visível aqui no nosso gráfico, né? Onde nós temos uma onda dentro de serra e temos uma série harmônica ali que, no caso ali, você pode ver que fica bem no meio mesmo. Inclusive o ponto médio ali de salto, que tem uma função ali, que é o valor de convergência. Mas é claro que para isso acontecer, a função precisa cumprir alguns requisitos de convergência. Então, esses são ser seccionalmente contínuo, ter número finito de máximos e mínimos e ser absolutamente integrável no período. Se você conseguir entender o gráfico aqui visualmente, você já está indo num bom caminho. E complementando o teorema de convergência, temos o fenômeno de Gibbs. Aqui conseguimos perceber com clareza o efeito de termos de número n, maior ou menor de harmônicos na nossa aproximação. O ponto mais importante que podemos verificar numericamente em nosso gráfico é que o aumento de número de termos de n igual a 1, 3 ou 25 não diminui a altura desse bico, o chamado overshoot, que fica travado em aproximadamente 9% de altura do salto. O aumento de termos apenas torna essa oscilação mais estreita e espremida contra a parede de descontinuidade. Isso fica bem visível no gráfico ao lado. Vocês podem perceber isso mesmo, que a série onde n é igual a 25 é a mais próxima da onda quadrada ideal. E você pode perceber que a altura do pico não diminui, sempre é a mesma, porém ela é mais comprimida. Bom, a parte teórica vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar o bastão para o meu amigo Paulo Vitor, que ele vai demonstrar a resolução de questões para vocês. Olá, neste vídeo vamos resolver duas questões sobre séries de Fourier. Essa função periódica, na primeira questão, ela é uma função dada no período 4, em que ela vale 0 na primeira etapa, na primeira metade do período, e 1 na segunda metade. L é igual a t sobre 2, que no caso seria a metade do período. Então, no caso, esse resultado seria 4 sobre 2, então seria 2 o valor de L. A série de Fourier é dada por essa equação, que já está descrita aqui. E logo a seguir, a gente precisa achar os coeficientes A0, AN e BN. E como que a gente calcula esses coeficientes? É desta maneira. O A0 é dado por esta função. Então, neste caso, ficaria meio vezes a integral de menos 2 até 0 de 0 dx mais a integral de 0 até 2 de 1 dx. E o resultado daria 1. E como na equação de Fourier aparece o A0 sobre 2, esse resultado seria meio. Já seria da constante daqui da série de Fourier. Ok, e como calcular o AN? O AN ele é dado por esta equação. E no caso aqui, a gente sabe que o seno de n vezes o π é igual a zero, porque qualquer múltiplo inteiro de π corresponde a um ponto sobre o eixo x da circunferência trigonométrica, onde o seno é igual a zero. Então,
esta coluna toda aqui seria igual a zero. Então o AN seria igual a zero, o que resultaria neste termo aqui sendo todo cancelado, não aparecendo a componente de n. Componente n não, a componente cosseno. E como calculamos agora o Bn? O Bn ele é dado por esta equação, neste caso, e ela fica 1 sobre nπ cosseno de nπ menos 1. E a mesma coisa acontece aqui, neste caso, com o cosseno de n vezes π, a gente consegue encontrar que fica menos 1 elevado a n. Então o Bn vai ter duas opções. Para o n igual a par, o n par será menos 1 sobre n elevado a n igual a 1. E o n ímpar será menos 1 elevado a n igual a menos 1, o que denotaria no Bn igual a 2 sobre nπ para n ímpares e o Bn igual a 0 para quando for n par. O que resultaria na série final, que ficaria f de x mais 2π seno de πx sobre 2, 1/3 de seno de 3πx sobre 2, mais e assim sucessivamente. Tá, mas o que isso implica? Que o termo 1 sobre 2 é o valor médio. E como eu tinha falado antes, o AN não aparece, então não existe cosseno nessa parte. Apenas aparecem senos e aparecem os harmônicos ímpares, que a cada termo possui um coeficiente menor. E cada termo que a gente acrescenta, a aproximação fica cada vez mais detalhada. O teorema de Fourier ele apresenta que nos pontos onde as funções é contínua, a série converge para a própria função. E também tem o ponto no ponto de salto converge para a média entre os limites laterais. O que acontece o gráfico vai estar mais à frente. Eu acrescentei o gráfico para 1, 3 e 5, para n igual a 1, 3 e 5. Quanto maior o número de termos, melhor fica a aproximação. E também, próximos aos saltos, começam a aparecer oscilações, que são chamadas de fenômeno de Gibbs. Elas ficam mais estreitas, mas sua altura praticamente não diminui. O excesso é aproximadamente 8,95% da altura do salto. E assim fica as equações para n igual a 1, fica desse modo. Para n igual a 3, fica desse modo. E para n igual a 50, fica desse modo aqui, porque fica mais fácil representar deste modo do que se a gente fosse colocar 50 termos na equação. E aqui embaixo tem exatamente o gráfico das três funções do jeito que ela fica. Bom, agora falaremos sobre a questão 2, onde a f de x é dada por menos π sobre 4 no intervalo de menos π até 0 e π sobre 4 no intervalo de 0 até π, tendo um período de 2π e um meio período de π. A série de Fourier continua sendo a mesma. E como que faremos o cálculo dos coeficientes? O A0 ele vai ser dado por 1 sobre π da integral de menos π até π da f de x dx, o que resulta em π sobre π elevado a 2 sobre 4 menos π elevado a 2 sobre 4, o que vai dar um A0 igual a 0. O AN vai ser igual a 0 porque o produto entre a f de x com o cosseno de nx resulta numa função ímpar. E a integral de uma função ímpar no intervalo de menos L até L é igual a 0. Ok, mas e aí? Como é que vai ser o cálculo do Bn? O Bn vai ficar 2 sobre π da integral de 0 até π de 4 sobre π seno de nx dx. Isso vai ficar
1 sobre 2n de 1 menos cosseno de nπ. E a gente já sabe que o cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Então, resulta de 1 menos nπ elevado a 1 menos 1 elevado a n sobre 2n. Sendo que o Bn agora vai ter como na questão 1, vai ter duas opções. Para o n par e o n ímpar. O n par vai ficar 1 menos 1 elevado a n igual a 1, o que vai resultar no Bn igual a 0. Já nos termos n ímpares, vai ficar menos 1 elevado a n, que vai ficar igual a menos 1, o que vai resultar num Bn igual a 1 sobre n. Então o Bn vai ser Bn igual a 1 sobre n para n ímpares e Bn igual a 0 para n par. O que vai resultar isso daí? Como a função é uma função ímpar, toda a série de Fourier é composta apenas por senos. Então, a função final vai ficar f de x igual a seno de x mais 1/3 de seno de 3x mais 1/5 de seno de 5x e assim sucessivamente com os números ímpares. E como foi mostrado assim como na primeira questão, essa função possui uma descontinuidade de salto. Por isso, a série de Fourier apresenta oscilações próximas aos saltos. Essas oscilações tornam-se cada vez mais estreitas quando aumentamos os números de termos. Porém, sua amplitude máxima permanece aproximadamente igual a 8,95 da altura do salto. Para essa função em si, eu escolhi os termos 1, 5 e 20 para mostrar as suas funções. A função para o termo igual a 1 ficou a f de x igual a seno de x. Para n igual a 5, ficamos com f de 5x igual a seno de x mais 1/3 de seno de 3x mais 1/5 de seno de 5x mais 1/7 de seno de 7x e 1/9 de seno de 9x. E para n igual a 20, ficamos com o somatório de 1 sobre 2n menos 1 seno de 2n menos 1 vezes x. E aqui, como na primeira questão, temos o gráfico de como essa função fica aparentemente no gráfico e como é mostrado as suas arestas no ponto do salto, mostrando assim o fenômeno de Gibbs também. Nessas duas questões que observamos que a série de Fourier permite representar funções descontínuas por meio de somas de seno e cosseno. A simetria da função pode simplificar bastante os cálculos, como ocorreu na segunda questão. Também vimos que, embora a aproximação melhore com o aumento do número dos termos, permanece o fenômeno de Gibbs, próximo às descontinuidades. Por fim, o teorema de Fourier garante que, nos pontos de continuidade, a série converge para a própria função, e nos pontos de salto, converge para a média dos limites laterais. Obrigado.